Já de volta com o TV Manaus desta terça-feira. Terça-feira, não perca as contas não, viu? Esse feriado dá uma bagunçada, né? Na cabeça da gente e também no trânsito. Vejam vocês, pelo nosso querido Citamob, como é que está o trânsito para quem sai agora do terminal do Benedito Bentes em direção ao centro da capital. Trânsito muito complicado, tanto é que você vê aqui o resultado, ó. 1h28 para quem sai do terminal do Benedito Bentes e o vermelhão na tela aí indica aquele irritante para, anda um pouquinho, para, anda um pouquinho. Imagens e o registro just in time, né, Márcio? É assim que fala, né? Do nosso querido trânsito. Vamos ver para quem sai do centro em direção ao Benedito Bentes. Também não está bom, não. Só melhora lá na chegada ao terminal e mesmo assim 1h04. Semana mais curta, né? Parece que as pessoas deixam tudo para resolver logo de cara e aí dá essa complicação. Volta às aulas e tudo mais. Muito bem. Praça Lucena Maranhão, mercado também bem complicado, 19 minutos, embora seja uma distância pequena. Mas é um tempo também e, novamente, paciência para você, usuário do transporte público, é claro, que transita com o seu automóvel particular. Já tem os pitacos do Lino fazendo uma análise aí do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Já. Vamos aqui para dar o FAO para o centro. 57 minutos, 9h05, é um tempo razoável para uma terça-feira neste horário. Um outro ponto, antes de dar uma olhadinha na Gazeta, o sentido inverso agora, aí sim, maravilha, do centro para o FAO, nem parece que é uma terça-feira depois de um feriadão, hein? 39 minutos, ótima opção para você que precisa seguir agora em direção do centro em direção à Universidade Federal de Alagoas. Eu vou mudar aqui, meu querido Max Mídia, vamos direto para a Gazeta de Alagoas, o maior e melhor portal de notícias do nosso estado. Logo na manchete principal, operação cumpre mandados contra bando especializado em tráfico e assaltos em Alagoas. O líder do grupo morreu em confronto com a polícia e até agora, é importante ressaltar, 17 pessoas já foram presas. Olha aí, a partir de hoje começam as inscrições para mais de 200 vagas para professores do IFAL. Oportunidade para você, hein? Falta de efetivo, sem concurso para a Polícia Civil, delegacias de Alagoas vão fechar, é o que afirma aí o entrevistado pelo portal. Agora vamos à região metropolitana, em Marechal Deodoro. O menor é apreendido, suspeito de assaltar cobrador de micro-ônibus. Festa da Padroeira, os católicos acompanham a procissão de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Maceió. Agora um pouquinho do esporte. Antes dele, Alexandre Lino, na próxima sexta-feira, CRB divulga preços dos ingressos para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Mas já a gente fala disso. Agora um ato de vandalismo, mais uma vez, na Ponta Verde, estátua de Graciliano Ramos é novamente alvo de vandalismo. Seguindo aqui um pouquinho pelo portal da Gazeta Web, todos os detalhes para você. O CRB treinou, o Náutico e o Bragantino empataram. Falar também um pouquinho rapidamente que o Palmeiras empatou, mas já a gente fala isso. Vamos seguir aqui um pouquinho para as notícias nacionais. Temos aqui, importante, a agenda dos candidatos ao governo de Alagoas. A gente também está preparando isso para trazer para vocês todas as manhãs a agenda dos candidatos. Lembrando que a campanha no rádio e na TV começa já na próxima sexta-feira. Interessante você ouvir as propostas do seu candidato, estudar aquele que se apresenta como o melhor, ainda mais em tempo de fake news.
Número de venezuelanos que pedem asilo é 5 vezes maior que o de sírios. Uma comparação aí. Temos aqui também um detalhe da cultura em Maceió. Grupo Cobra Criada conquista o primeiro lugar no festival de Bumba Meu Boi. E atenção, Caixa antecipa crédito dos lucros do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a 90 milhões de trabalhadores. Interessante isso. Aí os detalhes estão na Gazeta Web. Só para a gente fechar, homem é executado a facadas em Limoeiro de Anadia. A polícia militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até este momento. A vítima ainda não foi identificada. Infelizmente, a gente tem uma questão muito séria de violência já presente, até nos municípios menores, né, do nosso estado. Eu não tenho ainda o Alexandre Lino, mas tenho o professor Luiz André, que hoje está aqui já a postos. Então vamos fazer o seguinte, já está com o microfone, professor Luiz André? Muito bem, professor, muito bom dia. Como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Afora algumas questões relativas ao nosso futebol. Futebol, né? Descontentamento muito grande aí. Estava brincando com os meninos lá fora, tá tudo bem. Tudo beleza. E hoje acertei o placar, viu? Acertou, foi? Acertei o placar. Só não foi goleada, mas o CSA perdeu, né? Contra o Oeste. Professor, e aí? O que temos para hoje? Numa semana interessante, né? Porque começa o horário eleitoral. Muito importante. Seguindo aquela lógica nossa, que nós havíamos prometido na semana passada, das temáticas políticas, perfeito, né? Resta ainda a comentar, a trabalhar a questão do ativismo político, uma nova maneira de fazer política hoje, né? Em razão, claro, das redes sociais, e a própria questão da internet, que a internet é hoje, sem dúvida nenhuma, você tem comentado muito isso aqui, o principal ator dessa eleição, né? Se nós contarmos que ainda existe uma discrepância muito grande no tocante à lei eleitoral, principalmente para o processo de aparição dos políticos na TV, é pensar que alguns candidatos têm muito tempo, outros praticamente não existem. Então, a internet, as redes sociais, servem evidentemente como um palanque político, né? Porém, é bom lembrar que, claro, essa nova ágora, ela ainda não tem regras claras. Aliás, duvido que terá regras um dia, né? Muito importante se fale sobre isso. Duvido que ela tenha regras no futuro, porque a evolução das questões tecnológicas ela é muito maior do que aquilo que a própria compreensão do direito permite, né? Mas seria, portanto, dentro dessas duas lógicas aí. Nós temos um sistema político ainda bastante incongruente. É bom lembrar que a gente ainda tem a possibilidade no Brasil, né, do chamado foro privilegiado, que ainda existe, não é à toa que políticos lutam desesperadamente para se reelegerem, alguns deles, inclusive, complicadíssimos, né, em virtude das várias denúncias já no Supremo Tribunal Federal, e discrepâncias como, ainda hoje, logo cedo, o G1 trazia uma informação a respeito disso, a questão do senador e do suplente senador que não recebe voto e acaba sendo eleito, né? Quer dizer, é um absurdo você imaginar que só no Brasil você tem um sistema no qual 2 suplentes são escolhidos e esses sem nenhum voto acabam assumindo, às vezes, o mandato inteiro, né? Pensar que mandato de senador é um mandato de 8 anos, não é? No qual, por muitas vezes, esses saem para ser candidatos a prefeito, uma vez vencedores, eles deixam 6 anos de mandato para alguém que não recebe voto. Então são essas discrepâncias políticas que eu acho que é muito importante para temáticas várias, não só do Enem, mas temáticas de concurso também. É verdade, a gente tem acompanhado de perto essa movimentação toda. Ontem o Jornal Nacional começou, né, a sabatina com os candidatos. Eu ouvi uma defesa do Carlos Lupe, né, do Ciro Gomes, hoje é a vez do Jair Bolsonaro. Eu acho que é um momento de muita atenção, né, diante de tudo isso que a gente está vendo, né, professor? Principalmente porque o Datafolha, um instituto sério, teve que vir a público para dizer, olha, eu não divulguei pesquisa dizendo que o Bolsonaro estava eleito em todos os estados. Então, por aí vai. Acho que mais do que nunca o eleitor precisa estar atento. Né? Sim, sim. A gente é de uma época, eu particularmente sou de uma época, você também, no qual a internet ela surge como uma aliada, né, da comunicação. Era aquela ideia de que ela iria democratizar os meios. De fato, ela possibilitou isso. Mas é ser muito ingênuo pensar que esse discurso que está sendo preparado é um discurso
neutro. Não é um discurso neutro, existem interesses, a própria maneira de se passar essa informação ela já é diferente. Não é? Quer dizer, dentro desse aspecto, sim, é uma nova ágora, é uma nova possibilidade. O Brasil ainda está muito aquém da possibilidade de participação direta, né? Os referendos, plebiscitos e iniciativas populares são raríssimos no Brasil. A Colômbia fez um no final de semana, não é? E apesar de não ter sido apoiado pela grande massa da população, em razão, diga-se de passagem, da própria abstenção, que é gigantesca na Colômbia, impressionante, né? A abstenção colombiana. É claro que esse discurso da participação direta é um discurso falho, é uma situação, uma enganação dentro da realidade brasileira. Quer dizer, se nós não participamos diretamente, tá? Se nós não temos essa história de participação, a internet poderia servir como um elemento muito importante para que nós pudéssemos ir às urnas agora, no começo de outubro, não só para poder eleger os nossos representantes todos, mas como decidir questões muito importantes. Aí fica a população brasileira sendo enganada de todos os meios, seja dos meios ideológicos, seja de direita ou de esquerda, né? Candidatos prometendo plebiscitos, quando a gente sabe muito bem que a presidência da República não pode convocar plebiscitos, é uma autorização exclusiva do Congresso Nacional, né? Isso depende do Congresso Nacional, da figura do presidente do Senado. Quer dizer, são falácias, tá? Enganações que são passadas e, obviamente, né, em cima das tais fake news, né, desse discurso de ódio, que também é muito importante se comentar aqui, que é muito grave, mas muito grave, e na ausência de uma legislação que possa punir, pelo menos a curto prazo, né, fica difícil que a gente possa ter uma democracia limpa, né, que as informações cheguem com a veracidade, que as pessoas possam escolher, aí sim, diante das propostas colocadas, tá? Me permita uma análise de uma maneira muito pessoal que farei aqui. Há muito que eu já não confio mais especificamente no homem político, né? O homem político. O que é interessante é que as pessoas de fato procurem saber sobre as ideias, né? Que sistema é melhor, o sistema mais interventivo, um sistema de menor intervenção. É isso que se discute no mundo inteiro, tá? Há muito. Essa semana perdemos nos Estados Unidos um homem respeitadíssimo, o senador John McCain, né? Candidato a presidente dos Estados Unidos contra o Obama, perdeu as primárias lá na época do George Walker Bush. É um homem que passou a vida defendendo posições que podem não ser as suas, mas que são posições de nação e não posições privadas e não situações privadas para se locupletarem dos recursos públicos, como de fato, infelizmente, essa lógica ainda predomina e prevalece no Brasil. Fantástico a análise, professor Luiz André. Saber em Debate. Hoje tem live, a gente complementa, interessante, aí a gente complementa com essas duas análises aqui hoje feitas, a questão da internet como aliada na política e a questão do ativismo digital como uma nova maneira de fazer. Mas hoje tem uma novidade, a gente vai ensinar como utilizar a filosofia para buscar a competência 2 e ganhar o seu argumento de autoridade na redação. Isso é muito importante. Sim, fazer um apanhado filosófico desde Platão, de Aristóteles até os mais atuais. Olha aí, gente, que ótima oportunidade para você. 7h30. 7h30. Professor, mais uma vez, obrigado demais. Gente, eu vou fazer o seguinte, já agradecendo mais uma vez a participação do professor Luiz André, a gente vai falar agora rapidamente de segurança pública, porque foi formado um colegiado para discutir esse tema tão importante e nós temos os detalhes na reportagem que você acompanha a partir de agora. Lançada a Frente Estadual de Segurança Pública, o Sindipol, Sindicatos Policiais Civis de Alagoas e outros sindicatos, a exemplo dos sindicatos trabalhadores do Detran, estão nesse momento lançando esse grande programa para saber como está realmente a realidade da segurança pública de Alagoas e clamar providências para aqueles que estão, inclusive, se lançando nesse momento eleitoral para dirigir os destinos de Alagoas. Estou aqui com o Ricardo Nazário, presidente do Sindipol, e ele nos fala sobre a preocupação, essa luta histórica antiga do Sindipol e todas essas entidades na busca da real segurança pública de Alagoas. Em verdade, em conversa com os outros sindicatos integrantes da SSP, Secretaria de Segurança Pública, decidimos montar essa frente, né, a Frente Estadual pela Segurança Pública, com o Sindapem, Sindicato de Agente Penitenciário, a Perícia Criminal, o Detran, o Sindicato do Detran, e todos em conjunto, unidos em prol da melhoria da segurança pública do povo alagoano. Na verdade, a partir de agora, né, com o lançamento da frente, iremos chamar a responsabilidade dos candidatos, né? Os candidatos a governo do Estado, a senador, deputado federal, deputado estadual, no tocante, quais são as propostas que eles têm
para a segurança pública, para a melhora da segurança pública do povo alagoano. Então, a frente está lançada com esse primeiro objetivo, que é chamar a responsabilidade dos candidatos. E também, né, no segundo momento, iremos sim fiscalizar os recursos aplicados na segurança pública, como a aplicação dos recursos para como são feitas as licitações, como são feitos os pregões eletrônicos dos órgãos, né, no orçamento do Estado, na Assembleia Legislativa, fazer discussões, né, do aumento do orçamento destinado aos órgãos, à Polícia Civil, à perícia, ao Detran. Então, isso é importante e a frente, a partir de agora, será um instrumento do povo alagoano. Então, nós, lideranças do movimento sindical da área de segurança pública, iremos ser um instrumento do povo alagoano para solicitar mais segurança pública e mais projetos para a segurança pública. Junto a todos os candidatos, não só o governo, mas Senado, deputado federal, estadual, porque esse pessoal realmente eles têm que ter responsabilidade com saúde, com educação, com segurança pública. E aqui na segurança pública nós fizemos essa união em prol dessa meta maior, que é a melhoria da segurança pública do Estado de Alagoas. Nossos anseios são os mesmos anseios da sociedade. Nós queremos realmente uma segurança pública funcionando, políticas, aliás, de segurança pública, né, eficientes, eficazes, que realmente funcione e que a gente veja o resultado. Porque a gente vê vê notícias de investimentos, números astronômicos sobre investimento em segurança pública e de resultado prático, em termos de nível de baixar a violência, enfim. Cobrar dos candidatos realmente que eles tenham um plano de segurança pública, não só palavras ao vento, mas realmente uma coisa planejada, para a curto, médio e longo prazo, né? Que a gente realmente possa ver que é uma política que tem um fundamento e que realmente vai dar resultado. Nós queremos saber das propostas dos nossos candidatos, se existem essas propostas e quais são essas propostas, justamente para que a gente possa também auxiliar, não é? Temos os pontos específicos de cada categoria e temos pontos em comum. Tá aí, é uma iniciativa interessante, né, Lino? O Lino já está aqui comigo para a gente sempre ganhar tempo para levar mais informação para você e tomara que dê certo. Lino, sempre, né? Quer dizer que tem brasileiro fazendo sucesso na Inglaterra num time que carrega uma fama de que os brasileiros não vão tão bem, né? Isso mesmo, Mauro. Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha aqui no TV Mar News, voltando do feriadão e em clima de futebol, porque todo dia é dia de futebol, todo dia tem jogo bom. E ontem, o Old Trafford, gostou? Adorei. O Lucas Marcelinho, vocês lembram? Ele não gostava de ser chamado assim não, né? Lucas Marcelinho. Pois o Lucas, do Tottenham, ele ontem literalmente comeu a bola e liderou o Tottenham. Tottenham que tem, além da fama dos brasileiros tropeçarem por lá, também tem uma fama de pé frio, é aquele time do quase, praticamente uma portuguesa do futebol inglês. E o Lucas brilhou muito, fez 2 gols e venceu o Manchester United, o poderoso Manchester. A gente tem aí na tela para vocês assistirem agora. O Lucas colocou o Mourinho numa situação não das melhores, viu? Situação perigosa de Mourinho depois de um 3-0 dentro de casa. E a torcida do United é uma torcida bastante exigente, Mauro Fedequim. É verdade. Aí a gente vê o astro, né? Harry Kane, que joga no Tottenham e está sendo auxiliado pelo Lucas, que mandou muito bem. Aí o replay do gol, né? Isso. Muito legal. Fico feliz de ver o Lucas Marcelinho bem. Eu senti muito a saída dele do São Paulo, te confesso, porque na época ele estava muito bem. São Paulo, depois foi para o Paris Saint-Germain, chegou em ascensão no Paris Saint-Germain, não conseguiu se firmar na seleção, depois ficou ali. Ele hoje, posso dizer assim, que ele é da seleção brasileira lá do B. É um possível selecionável, mas olha aí. Aí o gol dele. Gol de artilheiro, gol se antecipando e tudo mais. É um nome que vai estar sempre por ali,
mas acho que não volta também não para a seleção. É um bom jogador. Veio até passar férias recentemente aqui em Alagoas, esteve por aqui, declarando amor à nossa terra. Maravilha. Vamos falar de futebol? Vamos lá. Se tem futebol na Inglaterra, também tem futebol na América Latina. Hoje tem Libertadores e tem brasileiro em campo pela Libertadores. Todo dia tem futebol, e futebol bom, de alta qualidade. E Libertadores tem 2 brasileiros entrando em campo hoje, Santos e Grêmio. E a gente espera muito que os brasileiros possam avançar. Já é o segundo jogo das oitavas de final. O Santos recebe o poderoso Independiente da Argentina, o rei de copas. E o Grêmio também vai receber o não tão menos poderoso, mas hoje em dia, bem verdade, em crise, o Estudiantes. Só que com um detalhe, o Grêmio precisa vencer. E o Santos, se empatar, se for de 0-0, beleza. Se for de 1-1, a vaga é do Independiente. Então também precisa. Os brasileiros hoje entram em campo um pouquinho com a corda no pescoço, porque Libertadores é uma competição com um nível extremamente elevado. E a gente torce aí para que os brasileiros possam dar um bom resultado. Eu acho que o Santos passa e acho que o Grêmio passa. Tomara, porque se o Santos não passar, a crise lá tá brava, viu? A crise está brava, o Santos está ali pertinho da zona. Dívida. E não está bem não, o Santos. E amanhã a gente também tem brasileiros, mas aí a gente deixa para falar dessa rodada de Libertadores da semana amanhã. Tá certo. Temos também os alagoanos fazendo bonito no cenário nacional. Temos o CSA. A torcida azulina está numa festa, está numa alegria, que é algo incrível. Venceu 3-0 o Criciúma do Mazola, que era o treinador do CRB, saiu pela porta de trás daqui e o CSA fez a festa no Mazola de novo, né? Depois de ter ganho o Tetra, que seria do CRB, a alegria dos azulinos nesse 3-0 com direito à matéria nacional. Eu recebi o link da reportagem do Regis Rezin, que fez uma reportagem para o Globo, para o Esporte Espetacular, mostrando a ascensão do CSA. CSA que até um dia desse, né, estava na Série B do Alagoano. Tem um tempinho, mas estava. Era um time que os regatianos brincavam que era um time que não tinha tabela, que era um time de safra, né? Porque jogava 3 meses e passava 9 meses sem jogar. Hoje o CSA é quem mais chama a atenção do futebol nacional. E tem feito por merecer, né? Da Série B, faz uma campanha incrível, uma campanha sensacional. A gente precisa elogiar sem isso. Dúvida. Para destacar todo esse trabalho que o CSA tem feito com muito profissionalismo, vale ressaltar. A gestão do CSA hoje trabalha com muito profissionalismo, se antecipa aos fatos e consegue os resultados. Tem uma excelente média de público, chama a atenção da imprensa nacional e do mercado da bola, tanto que vários jogadores que estavam no CSA foram negociados para outros clubes do futebol brasileiro, inclusive clubes de Série A e também para o futebol internacional. Ou seja, o CSA está sendo um modelo para o futebol brasileiro. E, como não poderia deixar de falar, se a gente fala do CSA, tem que falar do irmão do CSA, o CRB. O CRB que já está com ingressos à venda para o jogo contra o Sampaio Corrêa. O CSA, nessa rodada do Brasileirão, viaja, vai jogar contra o Lanterninha, o Boa Esporte, lá em Minas Gerais. Mas o CRB recebe em casa o Sampaio Corrêa, que também está na zona de rebaixamento, igual ao Lanterninha Boa Esporte, porque o CRB não está na zona de rebaixamento. Perdeu, Mauro, e incrivelmente ganhou uma posição, porque a matemática Por isso é algo que eu gosto tanto do maravilhoso. campeonato de pontos corridos. O pontos corridos, eu também sou defensor do pontos corridos. Perdeu e ganhou uma vaga. Tá vendo? Vai explicar? Explica-se porque os outros adversários levaram mais gols e também perderam. Ou seja, bom para o CRB. A gente tem aí uma telinha com notícias do CRB. Preço de ingresso, a arquibancada baixa não vai ser aberta, o jogo é na sexta, às 9h30, aqui no Rei Pelé, contra o Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. Sobe mais um pouquinho aqui. O Oraltaut sempre ativo, funcionando. Olha aí, ingressos bem baratinho, não tem como dizer que não vai para o jogo. O ingresso está R$15.
R$15, bem baratinho, que o torcedor do CRB é para ir ao campo para dar esse empurrãozinho. Perdeu a última partida no finalzinho, quase no apagar das luzes. Poderia ter voltado de Goiânia com um pontinho debaixo do braço, mas esses 3 pontinhos a gente vai ver agora no jogo contra o Sampaio Corrêa, já na sexta-feira. Quem preferir assistir com mais tranquilidade, não gosta muito da agitação da arquibancada, vai para a cadeira, tá R$30. Olha aqui a tabela. Rapidinho para a gente encerrar. É o 15º, mesmo perdendo, avançou uma posição. E, olha lá em cima, o CSA, 40 pontos. Incrível essa campanha do Fortaleza, viu? Muito boa. Fortaleza virou o primeiro tempo perdendo e deu uma virada e conseguiu mais 3 pontos jogando em casa. E ontem, para sorte do CRB, o Coritiba, que está aqui pertinho, cadê? Opa. Coritiba, 33 pontos. A gente fala pertinho porque está todo mundo coladinho. 3 pontos ele já entra na zona. O Coritiba venceu o Brasil de Pelotas jogando fora de casa, empurra o Brasil de Pelotas para a zona de rebaixamento e facilita as coisas para o Clube de Regatas Brasil. Muito bem. Gente, agradecendo mais uma vez o nosso querido Alexandre Lino, que amanhã está de volta com os pitacos do Lino, e agradecendo você que nos acompanhou até agora. Continue com a nossa programação. Amanhã, a partir das 8h30, tem mais uma edição do TV Manaus. Um beijo para vocês. Excelente semana, né? Que para muita gente a semana começa hoje. Vamos embora? Bora. Tomar um cafezinho? Bora. Então, sobe a letrinha. Tchau para vocês. Boa semana.